Do Amazonas que virou onça. Parecia uma coisa tão boa, né? É, a mãe e o pai ganhou 12 quilômetros da terra amazônica. Era pro cara viver, ó, criando boi, né? Mas a menina virou onça. Olha, é, foi sobrenatural, foi. Mas o Vanderlon é caboclo velho de lá de dentro, né? Embora que ele é alemão, é alemão o nome dele, é. Mas ele entende as coisas e, olha, e a mãe atrás da filha, o pai atrás da filha, tava com as onças. A menina foi possuída pelo espírito da terra. Um espírito. E esse espírito os boi respeitava. O boi não atacava a menina. Aqueles boi Nelore grandão que fica no meio da mata, ela chegava e deitava nos pés do boi, o boi nem ligava. E a onça, ela se enfiava dentro da mata com a onça, e a onça andava com ela e respeitava ela. Olha, é uma coisa sobrenatural mesmo. O cara, não, porque ela ficou esquizofrênica, ficou doida. Sim, mas se ela fosse uma doida apenas, a onça comia doida. Mas é porque a onça não comeu, né? É. E eu no meio da mata com um pedaço de pau. Depois foi que eu me acordei. Por isso que o Vanderlon tava rindo. Eu no meio da mata com um pedaço de pau, disse, a onça vier, eu dando na cabeça dela. Aí o Vanderlon, um pedaço de pau, não vai nem cosca na onça. É, mas eu vou fazer o quê? Na mão não dá, tem que ser na pedaço de pau. Olha, nem facão derruba uma bicha daquela. Aí ele disse, põe aqui, contou a história, mostrou o lugar que a menina bebia água. E às vezes ela bebia água como fosse uma onça mesmo, de boca lá. Linda, uma jovem linda. Jovem linda. Mas claro que a medicina vai dizer que esquigoquigiga, não sei o que lá, doença mentaba, mas acabou, né? É como se alguma coisa expulsasse ela da terra. É. E ela ficou estranha mesmo. Ela de vez em quando ela ia em casa. E quando chegava em casa, aí pegava um negócio, comia, tal. Aí a mãe dizia, filha, senta aqui. Ela, assustada como fosse uma onça. Eu acho que não era ela não. Alguma coisa tomou posse do corpo dela. O que você acha dessa mulher que virou onça, contada pelo nosso Vanderlon e Sâmia da Amazônia? Eu passei na terra dessa mulher, foi. Ela usava roupa. Era. É. O que você acha? Me diga aí, eu estou contando a história, né, da menina que virou onça, 16 anos, dentro da Amazônia, dentro do centro da Amazônia. Nem o caboclo pegava, porque o caboclo ele sabe o caminho, né? Ó, o Vanderlão andando comigo, ele acha a pegada da onça. Ele diz, aqui, a onça passou aqui, ó. Aí passou uma capivara aqui, ó. A gente não tem esse instinto, a gente que é da cidade não tem. Eu digo, cadê? Tá aqui, ó, a pegada da capivara, a capivara passou pra cá, ó. E a onça passou atrás, ó a pegada da onça aqui, ó. Eles sabem isso aí, a gente não sabe. O caboclo do lugar, ele sabe isso aí, né? Os caboclos tomam banho de chuva, rapaz, e não estão nem aí. Dorme no meio da mata, bebe água do rio. Os cabas têm uma saúde, viu? Pastor, ela foi tomada, toda a mente dela, por um espírito territorial. Silva Regina. Olha, gostei da sua resposta. Eu acredito no instinto da mata. O outro será ou um espírito da mata. Alexandra. Fernandinha diz, pagou o preço. Mas que preço? Só porque ela foi morar lá, né? Uma história cabulosa, pastor. Ira Tenório. A gente só vê isso na televisão, né? A menina que virou onça, até aquela novela, né? Que a menina virou onça, que foi no Goiás. A questão é ter que a Amazônia é linda e maravilhosa. É uma coisa linda e maravilhosa. Deve ter muita história, muitos mistérios, deve. Ana Paula. É perigoso se não for com alguém que é de lá. Uma pessoa, por exemplo, um sacerdote, uma mulher for sozinha, é perigoso tanto pelos animais, pelos bichos, pelas cobras enormes que tem, como também pelos espíritos que habitam aquela região.
Mas se você for com alguém, eles respeitam esse alguém. É. Será, pastor, que essa pessoa volta ao normal? Depende, né, da espiritualidade da mãe, do pai. Eles se mudaram, eles voltaram para Manaus. Manaus é uma cidade enorme, 2.300.000 habitantes. É enorme Manaus. Tem também muitos mistérios em Manaus. O maior mistério de Manaus é o teatro. O teatro é misterioso, de arrepiar o cabelo do sovaco. É. Deixa eu ver. A novela mostrou Pantanal, mostrou essa história. Lá mostrou a história lá do Pantanal, né? É. Deixa eu ver mais. É. Eu sei que eles saíram, foram embora, deixaram a terra lá que ganhou, né? É. Aí quando acontece isso, vem um outro e acaba solicitando o direito e fica, né? É. O Teatro de Manaus é um portal. E a igreja de Manaus é outro portal. Tem muita energia. E o que eu percebi também em Manaus é que tem muitos prédios abandonados. Prédios bons, antigos e novos, abandonados de tudo. Prédios em pleno centro da cidade. Existem espíritos de mata, vários. Aí você tem que respeitar, né? Desde a construção, tanto da igreja de Manaus, quanto do teatro. É mistério. Tem fantasma com força, mas não é pouco, não é com força. Manaus é muito grande, né? É uma cidade muito ativa. Manaus é muito bonito. O lugar mais bonito de Manaus é Ponta Negra. Ponta Negra é o lugar mais lindo de Manaus. Você coloca assim, Ponta Negra, Manaus. Que tem Ponta Negra na Paraíba também. Agora você vê com a tecnologia que a gente tem, hoje você no meio de uma mata dessa, você tem internet. Se tiver o celular via satélite. É incrível. Agora de noite os satélites ficam vigiando a Amazônia. Ficam vigiando a Amazônia. Você vê mesmo o satélite do Musk, assim, ó. Aquilo ele sabe de tudo, né? Eu nunca tinha visto um satélite tão baixo, não. Tem Ponta Negra no Rio Grande do Norte, né? Mas a Ponta Negra em Manaus é o lugar mais, né? Bonito. Mas Manaus inteira é grande. Na minha cidade tinha uma mulher que virava porco, pastor. Tá vendo? O lobisomem, né? Fica baixo, dá pra ver. Eu vi. Aí não foi ninguém que me contou, não. Eu vi. Eu acho que foi trauma da mata, pelo instinto de defesa. Eu acredito que ela devia ter se benzido, orado, rezado, feito uma missa, alguma coisa assim, para se proteger, né? Ninguém acredita nisso, aí, ó. Aí o que é que o médico vai dizer? O médico vai dizer que é uma esquizofrenia, uma baixa da égua, não sei o que lá. Tem coisas sérias. Isso não é somente em cidade, em mata, não. Isso é em cidades também, tá? Foi espiritual. Com certeza. Se fosse só material, as onças tinham comido ela. Você já teve diante de uma onça? A onça ela é muito agressiva. A onça é grande, velho. Quase o tamanho de um leão. E ela tem uma força e uma velocidade descomunal. Gostou da história? Gostou? E ele me contando, a gente no rio tomando água fresquinha, parece sair da geladeira. A gente. Eu até filmei, vou mostrar pra vocês, tá? Aí ele, pois é, pastor, ela viveu por aqui, ela se entucava na mata, e como lá as fazendas não tem cerca, quando tem é muito fraca, ela se entuca dentro das cercas, vai embora, some. A mata é alta,
A Amazônia é alta. As árvores são em torno de 30 metros. É. Aí dormia, bebia água, tomava banho nos rios. É. E a família atrás. Mas de vez em quando ela ainda ia lá e tomava um cafezinho, comia um negócio. Foi nessa ida que eles pegaram ela, amarraram e foram embora. É. Bem, se fosse para eu dar um conselho a essa família, era para entrar tem que fazer as pazes, né? Mas era para ter sido benzido a menina, sei não, perdeu. Eu acho que eles perderam a chance da vida deles, né? É, a chance da vida deles, de eles ser fazendeiro, que foi um sistema do governo, que o governo estava dando na época, estava dando terra e títulos. Então, hoje não, hoje eles tomam, né? Mudou muita coisa. Hoje qualquer besteira eles tomam. Mas antigamente eles faziam um sistema, diziam, olha, você toma conta, agora não derrube não, derruba a mata não. Toma conta. E a pessoa tomava. É. Eu fiquei imaginando, eu tenho um vídeo, eu gravei o vídeo, vou mostrar para vocês. Eu no meio da mata, conversando com o Vanderlão, bebendo água do rio. Que a minha maior emoção foi beber água do rio, que a gente tem assim, a água do rio é podre, é imunda, não. A da mata virgem, a água do rio você pode, é melhor do que a mineral. Você pode pegar assim, água de cipó, né? Eu só tinha tomado água de cipó nos sonhos. É. Agora subiu tudo, né? Agora tá todo mundo de olho na Amazônia. É. Era um projeto antigo, pastor, para povoar a Amazônia. Muita gente sofreu muito. Ah, olha aí, David é de lá. É. Eles pegavam as pessoas e diziam, toma aqui, ó, 12 quilômetros, 10 quilômetros, toma aí. Agora não derruba não, tá? Faz a casa, cria boi. Aí era assim. Hoje não, hoje está o contrário. Se eles cismar com você, eles vão lá, derruba a casa, derruba tudo, queima o caminhão, queima tudo. É. A Amazônia hoje está um perigo. Principalmente pessoas que moram lá agora, o CMBio em cima. Né? Agora, os chineses que estão lá, ninguém fica em cima não, tá? E é. Virgem Maria. Eu acho assim que o brasileiro é contra o brasileiro, né? Parece que esses políticos não são brasileiros, eles são pelos outros. Por exemplo, o cara tem um negócio de extrair ouro, eles vão lá e afundam e tocam fogo. Mas se os chineses tiverem, eles não fazem isso. Não parece uma maldição, né? Parece uma maldição, né? É. Em vez de dizer, ó, vem cá, vamos fazer tudo direitinho, assim, assado, cozinhado, tal, né? Documento, tal, não. Eles vão lá e afundam. Mas se for o chinês, não. Mesmo na foz do Rio Amazonas tem uma empresa, a empresa é enorme, tirando ouro, tirando tudo, mas não é do Brasil. E ninguém chega lá para dizer, não, a capivara, tal, Mas se for brasileiro, meu amigo, tiver com um motorzinho queime, os caras vêm de helicóptero. Assim, é como se o Brasil fosse contra o brasileiro, entendeu? É incrível isso. Parece uma maldição. Parece mesmo. É. Eu passei em frente a uma empresa que é tão grande que parece uma cidade. Ela cata mineral. Mas pode ir lá. Pergunta quem é o dono. É dos estrangeiros. Mas se for um brasileiro, é Toim do Brasil. Queime, destruam, proteja a floresta. Pá. Olha. Pastor, eu trabalhei em clínica psiquiátrica, mas nas consultas com os pacientes era nítido possessão, sim. Eu acredito que 30%, 40% dos problemas psiquiátricos são demônios. Os demônios são conhecidos desde o Antigo Egito. É um vento, né, que acumula na cabeça. Meu cunhado tem 200 alqueires na Amazônia. Olha, alqueires é quantos metros? Eu vi lá fazendas de 12, 15 quilômetros, né? Se tiver com o corpo aberto, o bicho entra, tá? Pode ser padre, pode ser quem for.
Então, por isso que se deve fazer uma limpa, né? Ou um acordo. É, eu acho que eles não querem ver brasileiros ricos, é exato. Ou seja, que é em cima, gente, em cima, em cima, em cima. É. Aí você vê pessoas de fora tirando cada tora de madeira. A tora de madeira é do tamanho dessa casa. É uma coisa incrível. Você pode ir atrás, tudo é estrangeiro. Mas se for Toim, é o Severino. Lasquem Severino, queime os caminhões dele! Aí os caras vendem helicóptero assim. É. É incrível. É. É 22 mil metros, pastor. Eita! 22 mil metros? É o seu primo, é? Olha. Agora, o que eu observei em toda a Amazônia é que existem muitos prédios abandonados. Inclusive, próximo a essa floresta, tem cada casa boa abandonada. É. Não mora ninguém. E dá a impressão que tem alguma coisa que expulsa eles. Tá? É. Eu tinha 25 alqueires, pastor. Mas me tomaram hoje e não tenho nada. 25 alqueires na Amazônia? Solange Machado. Tomaram, foi? Não estou dizendo que está havendo muito problema na Amazônia por causa disso. É porque é o seguinte, você é o quê? Sou brasileiro. Saia daqui, seu peste miserável! Aí você é o quê? Chinês, venha. Você é o quê? Venha, venha, venha. É um negócio assim, gente. Parece mentira, sabe? Mas eu digo isso para você na sinceridade. É como se a gente não gostasse da gente mesmo. Isso é uma maldição que tem no Brasil que um dia Deus vai quebrar essa maldição. O brasileiro não gosta de brasileiro. Agora com o estrangeiro ele fica de quatro na frente do estrangeiro. Xeleléu. O meu cunhado, pastor, o marido daquela irmã gordinha. Ah, a sua irmã que me deu o mel, não foi? Olha, ela tá lá pra banda da Amazônia, é? É. A Amazônia é bonita, ó. David é lá de Manaus. E David vive ali naqueles rios. Tem um barco lá que você passa 3 dias deitado numa rede e atravessando o rio Amazonas. É a coisa mais linda do mundo. Agora se o cara tiver com pressa, ele tem um barco a jato. O barco a jato, ele é uma velocidade. É. Daniel deixou muitos assuntos, pastor, sobre a Amazônia. Fazenda hotel na Amazônia, linda, abandonado, assombrado. Tem uma fazenda hotel, mas ali foi o Gogô, né? O Gogô proibiu. Tem tudo. Freezer, tudo, tudo, tudo. Era para os gringos ir lá, passar. Porque aqui para nós, sabe? É uma emoção muito grande você passar um dia no centro da Amazônia. Eu digo isso porque eu passei. Não passei um dia só não, tá? É uma emoção. Quando você sai de noite, aquela floresta parece viva. Os rios parecem falar com você. É uma coisa transmutante da cabeça da gente. E aí, graças a Deus, que a gente achou graça, né? Diante de Deus. O rio, aí você deita numa rede, aí o barco. Aí o barco passa 3 dias para chegar em Manaus. Porto Velho. Mas tem um a jato. O a jato, você entra, o bicho levanta a frente assim. Aí vai embora. Aí é um dia só. Um dia. Mas o povo está tão acostumado que eles andam no barco com a janela fechada e a cortina da janela fechada. Eles já acostumaram. Mas é cada barcão que tem no Rio Amazonas. É barco de 50, 100 metros de largura. Comprimento 300, 500 metros. Quase 1 quilômetro. Carregando minério. Pode olhar, tudo estrangeiro. Eu acho que um dia a gente tem vergonha na cara. Um dia a gente vai saber responder esses caras. Que esses caras não gostam do Brasil. Eles vendem a mãe pátria mama. Porque o brasileiro não pode fazer nada, só pode ficar ali caçando um peixezinho, matando uma capivara. Mas também encontrei muitas tribos com escola, com campo de futebol, com internet. Os caras também não estão muito para trás, não. Mas aí a questão de
comércio, dinheiro, é mais estrangeiro. Se for um brasileiro, eles tomam a terra. É. Não tem nenhuma mineradora brasileira rica. Me diga o nome de uma. Só uma. É. Esse negócio de virar animal, os índios diziam que é para pessoa. Pronto, a batata de purga serve para isso? A batata de purga, você reza na coluna da menina e dá batata de purga para ela. Porque os índios diziam que era o espírito da capivara que entrou, o espírito da onça que entrou. E aí eles faziam uma reza, defumava a menina. Como é que defumava? Fumaça de alguns paus. Depois eles rezavam na coluna e tinha a batata de purga que ajuda. Há também uma teoria minha, né? Que é a questão de vermes. Um verme daquele, ele tem muita emoção, muita informação. Então, se um verme daquele se alojar na mente da pessoa, ele domina, entendeu? Ali é uma terra primária. Como é uma terra primária, deve ter espíritos primários e vermes primários. Uma verme primária domina a mente do cara no instantezinho. Não, brasileiro é só para se lascar. Os outros é que... entendeu? Mas isso vem das caravelas, desde 1500. Você pensa que esses caras de Babiba querem alguma coisa, meu amigo? Eles não gostam de brasileiro. Eles não gostam. Parece que eles são estrangeiros. Mas isso é em todo lugar, né? Lá se o cara arrumar tesouro, o ouro, aí lascou. Eles tomam. Aí sabe quem é que tá entrando lá agora? PTPeba. PTPeba? PTPeba tá entrando lá. Aquela organização lá de Rio de Janeiro. Tá forte, tá lá. E a China tá muito forte, né? A China tá com tudo. Mas eu fiquei incrível com os barcos. Que barcão, velho. Tem uns barcos que carregam mineral. É enorme os barcos. Eu não tô dizendo a você. É quase 100 metros de barco. Só a largura. Aquilo ali leva uns 300 caminhões. E tem uns barcos lá também que eu vi, que vai levando 100, 80 caminhões em cima. Os caminhões tudo enfileirados assim, ó. E o barco... Muita força, né, esse barco? Olha... Então, olha que coisa. É gigantesco. O Brasil é maravilhoso, do começo ao final. Eu conheço o Brasil até Argentina, Uruguai, Paraguai. Mas eu não conhecia, eu conhecia até perto de Belém. Mas a Amazônia, e você sobrevoando aquela Amazônia, tem hora que você pensa que é o mar, mas não é o mar, é o rio. Tem hora que o rio dá quilômetros de largura. Ouvi falar mesmo que as vítimas da sociedade querem a Amazônia. A vítima estão chegando lá. As vítimas da sociedade estão chegando com força, tá? As balsas são a coisa mais linda do mundo. Ali tem muita história, velho. Ali tem muita história. Eu não entendi, Érica. Ela deixou um mel aí, foi? Ela mora lá na Amazônia, é? A sua irmã mora lá na Amazônia. Eu pensei que era no Pará. Mas o Pará também é Amazônia. Olha. Não, batata de purga, ela purifica o sangue e os espíritos, né? Ela é uma planta meio espiritual. Veja aí no nosso canal, batata de purga. Eu já tomei hoje, ontem tomei. Olha, tá vendo? Um grande abraço para ela lá no Amazonas. Ela tem 25 alqueires, né? 25 quilômetros de terra. Lá no Manaus, é ali no centro da Amazônia, né? Olha. Vá com Deus, Joel. Vá trabalhar, vai. Muito obrigado pela presença, tá? Então, tá bem explicado, né? A menina que virou onça no centro da Amazônia,
E quem me contou é o vizinho dela. Era o vizinho da mãe dela, né? Que agora a mãe dela foi embora. É. E não foi um dia nem 2 dias não, tá? Isso foi meses, até anos. É. Ok? Então vamos para os sonhos? Vamos! O senhor virou algum bicho lá dentro? Eu ia virar jumento. Olha, olha. É, pois é. Ah, isso é um sonho, né, Sandrinha? É um sonho. E se pode fazer dentro de um. Você fazendo uma diretriz, né? Não é difícil, não. Não. Porque aí você. Principalmente se você visitar a Amazônia pelo rio. Ou seja, se você pegar lá de Porto Velho, você vai para Manaus, são 3 dias de Amazônia. Aí você vê tudo. A parte mais difícil da Amazônia é na terra. Porque tem que ser uma caminhoneta boa. Tem lugar que as árvores caem, tem que quebrar. E a 230, né? A Transamazônica é a mais conhecida, a Transamazônica. É enorme a pista, mas também tem hora que você só falta morrer de medo. Porque as pontes são os pau. Aí você tem medo do carro passar, escorregar e cair lá embaixo. É. Aí a 230 ainda é boa. Mas tem outras que aí é mais difícil. Mas se a pessoa for para Porto Velho e descer de barco para Manaus, conhece a Amazônia quase toda. Assim, uma parte da Amazônia, né? Aí tem 2 formas de ir. Ir no barca-jato. O barca-jato é bom porque é um dia só. E ou ir no barco é que dura 3 dias. Aí ele vem, você vem deitada numa rede, almoçando, jantando, vendo a noite da Amazônia. Eu acho que é a melhor maneira de uma pessoa conhecer a Amazônia é indo de avião, aí você desce em Manaus, aí pega uma barca de 5 horas da manhã e sobe para Porto Velho. A barca jato, né? Aí você sobe na barca jato. Aí chega em Porto Velho um dia de viagem. Chegando lá em Porto Velho, você fica num hotel, tal. Se tiver algum táxi, alguma coisa, você dá uma conhecida por ali. E aí você pega a balsa que leva gente e carro, né? Aí essa barca é mais lenta. Ela vai passar 3 dias para voltar para Manaus. Aí ela vem tá, 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 tá. Aí você vem deitado numa rede, só assistindo a internet, né? Só assistindo. É muito maravilhoso. É lindo demais. O açaí de lá, gente, é maravilhoso. O açaí é forte. Aí a Alcione comprou lá 5 quilos de açaí. Aí colocou bem arrumadinho no congelador do hotel. Adivinha o que aconteceu? Quem adivinhar, eu tiro meu chapéu. Adivinha o que aconteceu? 5 litros de açaí puro, porque tem um verde e tem um outro, né? Aí ela pegou, arrumou direitinho. Tem aquela geladeirazinha, né, de hotel. E ela doida pra trazer. Doida pra trazer. Da mata mesmo. Não, ela não esqueceu lá não. Congelou e não quis sair. Porque como ela arrumou bem direitinho, ele veio mole. Aí quando ele endureceu, pronto, virou uma pedra. Então ficou lá 5 litros de açaí. A senhora, eu vou levar, tá? Do meio da mata. A gente comprou aos índios lá. Olha. Açaí puro. Parece uma papa. Agora o cara toma, meu amigo, vira um gigante, viu? E aí, quando você coloca o açaí mole, vai cabendo, né? Você vai empurrando, vai cabendo. Agora, quando ele endurece, pronto, aí não sai mais. Eita, a gente jogou água, puxou, mas congelou. A gente pensou que o congeladorzinho pequeno não ia congelar, mas congelou, virou uma pedra. Aí um escorou na outra, aí não saiu mais não. Aquilo ali só sai depois de umas 5, 6 horas de calor, aí sai, né? Aí a senhora deu chá pro açaí e tudo. O açaí que nós comprou na mata. Olha, o açaí lá é verdadeiro, viu?
tem um sorvete lá, açaí, o cara diz, não, isso aqui é fraquinho, mas mesmo os fraquinhos é forte. Mas o açaí mesmo é do cara ser forte mesmo. É uma papa. Olha. Vamos para os sonhos? Bora? Eu dei a dica aí, se um dia alguém quiser, e eu dou a dica para você. Você vai até Manaus. Manaus você pega a balsa a jato e vai até Porto Velho, né? E depois volta na outra barca de rede. No meio da mata, só se tiver alguém que leve você. No meio da mata é perigoso. E as estradas são muito ruins. A única estrada boa é a BR-230, chamada Transamazônica. Mas a Transamazônica, o cara tem que saber dirigir. Porque quando é seca é muita poeira e quando é chuva, o carro dá voltas assim, ó. Eu caí dentro de um buraco e a gente pensou que o carro ia virar. Então aí o cara volta na rede, só assistindo, vendo. Pode descer em algumas cidades, passear um pouquinho, tá? Agora é um sonho, tá? É uma viagem formidável. Fora de série.